Cumprimentamos a todos que nos assistem. Este é mais um episódio do projeto Memórias da FOP. E hoje eu tenho o privilégio e a alegria de entrevistar o professor Luiz Alexandre Maffei Sartini Paulillo, mais conhecido aqui na comunidade como professor Xandão. Tá? Isso. Bem-vindo, professor. Queremos ouvir um pouco da sua história e das suas atividades aqui na FOP. Tá? Sim. Bem-vindo mesmo aqui. Um prazer tê-lo aqui conosco. Tá? Nossa, prazer é meu voltar aqui. Sabe que eu gosto muito daqui, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Já fazem 7 anos, né? Fez 7 anos da sua aposentadoria. Eu estava vendo no registro, você entrou a trabalhar aqui em 1992. Isso. E se aposentou em dezembro de 2017. Então tem um período aqui da história sua na FOP que nós vamos resgatar aqui. Eu só tenho um parênteses. Eu e o professor Luiz André Pimenta, a gente ministrou aula na pré-clínica durante um ano. Eu vinha de Bauru, o professor Luiz André vinha de Araraquara e a gente deu aula na pré-clínica. E a gente ainda não era docente da casa, mas a gente, como experiência docente, a gente dava aula na pré-clínica. Então tem um aninho a mais aí. Que legal, professor, eu não sabia também. E o Luiz André foi professor da sua área contigo, né, na área dentística, e ele dos Estados Unidos, não é isso? Está nos Estados Unidos. Se eu não me engano, na Carolina do Norte ou Carolina do Sul, eu não tenho certeza, não vou afirmar. Mas ele está nos Estados Unidos com certeza. Interessante, legal, bom saber. Professor, mas eu queria seguir uma certa linha cronológica. Eu queria que o senhor nos contasse um pouco da sua origem, família, assim, até a sua escolha pelo curso de odontologia. Como se deu isso, tá, esse processo? Na verdade, tem aquela época de chegar ao vestibular e você decidiu o que fazer. Eu fui um pouco por eliminação. Eu não sou bom de exatas, não gosto de exatas. Essa parte de humanas também não é o meu forte. E minha família inteira foi de professor. Então, uma coisa que eu não queria ser era professor. Medicina, eu também nunca me interessei. Como eu sou bem antigo, tinha uma época que o vestibular da Unesp tinha, acho que 10 opções. E eu, de brincadeira, coloquei a última opção, medicina, que era o curso mais concorrido. E aí eu me decidi pela odontologia, porque eu tenho um tio, o professor Raul Sartini Filho, que depois até queria comentar mais sobre ele, sim. E que é dentista, e acho que veio daí a inspiração. Então eu comecei a prestar vestibular para odontologia, e com essa exceção que eu citei como preâmbulo, eu só prestei odontologia. Mas, na verdade, a minha formação toda foi com educação física, porque meu pai é professor de educação física, minha mãe era professora de educação física, então eu tinha mais esse lado do esporte também. Mas aí eu fiz a opção por odontologia. Eu estava olhando no seu currículo, professor. A sua graduação foi na Universidade Metodista de São Paulo, em 87. Aí na verdade, Lins. É de Lins, né? Isso. Porque essa, inclusive, foi depois adquirida pela Unimep. Isso, exatamente. Mas é Faculdade de Odontologia de Lins, da Escola Metodista. Mas vocês moravam em que cidade, quando mais jovem? Então, seu tio era de Piracicaba, certo? Na verdade, eu sou um pouco cigano. Eu nasci em São Paulo e com 2 anos de idade, mais ou menos, eu fui para Botucatu, que os meus pais se mudaram para lá. Eu fui para Botucatu. Eu sempre me considerei, então, botucatuense de coração, porque passei toda a minha infância, toda a minha adolescência, e eu adorava Botucatu. Sempre achei um lugar delicioso para se morar, até hoje é um lugar delicioso para se morar. E a minha ideia sempre foi voltar para Botucatu, né? Aí, depois que eu me formei, o meu tio Raul me convidou para um estágio aqui em Piracicaba, e eu fiquei 1 ano fazendo estágio, depois eu vim para cá fazer mestrado, fui para Bauru fazer doutorado e em 1992, efetivamente aqui em Piracicaba. Aí quando eu transferi o meu título de eleitor para Piracicaba, eu já não sabia mais o que eu era, porque eu morei mais em Piracicaba do que em Botucatu. Então eu rodei bastante assim. Mas eu me considero de coração botucatuense e sou paulistano de nascimento.
Então você ficou em Lins só os anos da graduação? Só a graduação, 4 anos. Entendi, tá. E depois de lá veio fazer estágio aqui na... Isso, aí depois entrei no mestrado, fiquei 2 anos aqui no mestrado, fui para Bauru, fiquei até 1995 lá em Bauru, e aí definitivo aqui em Piracicaba, mas contratado desde 1992. Como foi seu mestrado aqui? Você foi orientado pelo Mário Góes na área de Sim. materiais dentários, né? Como foi sua experiência aqui com a área, com os docentes também, Bom, de materiais? a minha faculdade era uma faculdade conhecida por ser uma faculdade muito forte na clínica, né? O pessoal naquela época falava que os dentistas formados em Lins eram muito bons de clínica. E eu não conhecia esse lado acadêmico. Então, o meu mestrado foi um mestrado de muito aprendizado científico. Eu não conhecia esse lado de pesquisa. Eu fui apresentado à pesquisa pelo professor Luiz Roberto Marcondes Martins e o José Roberto Lovadino. Eu comecei a iniciação científica com esses 2 professores, que me ajudaram muito. O professor José Roberto Lovadino eu considero meu irmão. É a pessoa assim de minha inteira confiança e me orientou não só na iniciação científica, como me orientou para a vida também. Me ajudou muito na minha formação. Nós conversamos muito de odontologia sempre, principalmente aqui da FOP. A gente conversava bastante o que devia melhorar, o que não deveria, o que nós podíamos fazer, o que nós não poderíamos fazer. Mas aí eu entrei no mestrado e foi a primeira formação acadêmica em nível de pós-graduação que eu tive. Então foi muito aprendizado. Naquela época, para você ter uma ideia, o professor Mário Góes, que foi meu orientador, como você citou, ele ainda estava terminando o doutoramento dele em Ribeirão Preto. Então eu ia com ele para Ribeirão, ele ia para fazer a parte experimental da tese dele, acertar as coisas da tese dele que ele estava finalizando, e eu fiz a minha parte experimental da minha tese de mestrado em Ribeirão Preto. Interessante. Então a gente ia, voltava para Ribeirão pelo menos uma vez por semana nessa época. Isso me aproximou muito do professor Mário Góes. Eu aprendi muito nessas conversas com o professor Mário Góes, né? A gente também conversava bastante sobre a FOP. Mas nessa época, como eu estava em aprendizado, começando minha carreira, eu aprendi muito em ciência, a parte de ciência com o professor Mário Góes, que me ajudou muito. Como eu queria prestar o concurso de doutorado lá em Bauru, eu tinha um pouco de pressa para defender minha tese de mestrado. Nessa ocasião, o professor Mário Góes pediu auxílio do professor Simonides Consani para me ajudar na redação do trabalho de tese. E o professor Simonides Consani foi muito gentil, porque naquela época não existia computador. Só para vocês terem uma ideia, a minha tese de mestrado foi digitada em QWriter. Eu não sei explicar bem o que é isso, mas não existia o Word. Era um editor de texto, né? E aquele disquete 7/8, aquela coisa bem arcaica mesmo, que a população de hoje não tem nem ideia do que é isso. Mas o professor Simonides corrigia todo o meu trabalho manuscrito. E era muito bom, porque eu entregava hoje, amanhã já estava corrigido. As primeiras páginas, eu lembro a sensação de não saber escrever, porque ele me devolvia tudo. Olha, isso aqui não presta, isso aqui não presta. E aí eu fui aprendendo com o professor Simonides, além de aprender a redação científica com o professor Simonides, eu tive um plus a mais, que foi aprender português com o professor Simonides. Ele me corrigia muito português, me ajudou muito na parte de português. Depois, claro, eu levei para um professor de português fazer a correção final do trabalho. Naquela época a gente fazia isso, não confiava no computador. E então o professor Simonides me ajudou na redação do trabalho de mestrado. O professor Mário Góes me orientou todo o resto, me ajudou muito, né, na definição do trabalho, na orientação do trabalho, o que a gente ia buscar, o que a gente não queria buscar. Enfim, numa linha de ionômero de vidro, cimento de ionômero de vidro, que fiz minha iniciação científica, meu mestrado, meu doutorado, foi dentro dessa linha.
Então, o professor Mário Góes e o professor Simonides me ajudaram muito nessa parte científica. Olha, a sua experiência, professora, é ampla. Você esteve graduação numa... É confessional, né? Privada, confessional. A graduação em odontologia, metodista. Seu mestrado aqui na FOP, Unicamp, e doutorado na USP, em Bauru. Isso. Comparando as três instituições, são excelentes, mas o que você destaca de positivo nelas? Você já citou que na metodista era atendimento clínico, é isso? Isso, o forte era a parte prática, clínica odontológica. Isso sempre a Faculdade de Linz se destacou. Aqui em Piracicaba, eu aprendi a base da minha área, que é dentística, né, que é materiais dentários. Materiais dentários e dentística estão interligados, né? Não existe dentística sem materiais dentários e não existe materiais dentários sem dentística. Eu acredito que andam muito próximas. Então, eu aprendi toda a base da minha área. Então, isso me ajudou bastante. E Bauru foi a formação realmente de aprender a fazer uma pesquisa sozinho, conduzir um trabalho sozinho, que o meu orientador, João Lúcio Coradazzi, ele deixava a gente muito à vontade. O professor João Lúcio deixava a gente muito à vontade e ele me deu excelentes conselhos. Eu queria fazer um trabalho clínico e no doutorado ele me tirou isso da cabeça, que eu ia demorar muito tempo. E outra orientação que eu gostei muito que ele me deu, eu gostaria de ressaltar, foi assim, que na defesa de tese, ele não queria uma defesa de tese de mestrado, que é o famoso eu concordo, eu não concordo. E ele queria que eu sempre explicasse as minhas respostas, que eu não desse respostas curtas e que eu fizesse uma boa defesa. Isso me ajudou muito na minha defesa. Tanto que um dos professores disse depois na comemoração que ele foi preparado para não dar 10 na minha tese. Ele não queria dar 10 porque ele estava cansado, naquela época existia 10, 10 com distinção, 10 com distinção e louvor. Ele falou que ele estava cansado dessa história de 10 distinção e louvor, 10 distinção e louvor. Ele foi preparado para não dar 10. Aí, por causa da minha defesa, ele deu 10 com distinção e louvor. Então foram diferentes aprendizados, né? E outra coisa importante de Bauru para mim foi o relacionamento com outros profissionais da área, não só de dentística, mas como do Brasil inteiro. Naquela época, Bauru era o centro da pós-graduação em odontologia. Vinha gente do Brasil inteiro fazer a pós-graduação em Bauru. Então isso fez com que eu conhecesse pessoas do Brasil todo, do sul ao norte, centro-oeste, nordeste, fiz grandes amigos. E isso me ajudou muito na minha vida acadêmica, porque para você chamar uma pessoa com uma dissertação de mestrado, com uma tese de doutorado, você tem que conhecer as pessoas. Então, esse contato, né, que eu tive com professores, que eles eram das universidades federais, das universidades estaduais de São Paulo, isso me ajudou muito no doutorado, me ajudou muito na minha formação acadêmica. Então, na verdade, eu tive uma formação eclética, mas somou muito na minha vida acadêmica aqui em Piracicaba depois. Legal. Depois do doutorado, você foi contratado aqui daí. Na verdade, foi assim. Antes de terminar o doutorado, na época, se eu não me engano, era o reitor era o Voit. Tá. E ele instituiu um projeto qualidade. Salvo erro, a Unicamp foi a primeira universidade do Brasil que só contratava doutor. Só que naquela época não existia doutores na área de medicina e na área de odontologia. Então foi aberta uma exceção para se contratar mestres, mas com prazo inicial de 6 anos para a gente terminar o doutorado. Aí no meio do caminho diminuíram para 4 anos. E não poderia passar de 4 anos, senão a unidade, no caso aqui a FOP, perderia a vaga de docente. Essa vaga de docente voltaria para a universidade. Então, nessa época, eu lembro bem que eu assinei esse contrato, o professor Luiz André e o professor Lourenço Correr Sobrinho, de materiais dentários, também assinou. Nessa época, o professor Lourenço foi meu colega de mestrado, né, do curso de mestrado. Ele foi para Ribeirão Preto fazer o doutoramento, eu fui para Bauru e o professor Luiz André foi para Araraquara. Olha, interessante. Isso.
Mas a gente tinha esse contrato de risco que a universidade fez para a gente terminar o doutorado. Se não fizesse o doutoramento em 4 anos, a unidade perderia a vaga. Graças a Deus deu tudo certo, tanto que eu fiquei 27 anos aqui. Sim, sim, verdade. Sua contratação foi em 92. Isso. Seu doutorado foi em 95, o término dele, verdade? Eu Eu falhei aqui na contagem. mas eu tinha só as férias para fazer a tese. Fiquei lá em Bauru viajando, eu viajava, como eu disse, de segunda a quinta eu ficava em Bauru. Quinta-feira à noite eu vinha para Piracicaba, dava aula na pré-clínica sexto o dia inteiro. E depois ia para Botucatu, fazia consultório em Botucatu sábado o dia inteiro, às vezes domingo pela manhã. E voltava segunda-feira para Bauru de novo para começar os créditos da pós-graduação. Na pós-graduação, eu gostaria de citar muito a professora Mônica Serra, que foi minha colega de doutorado, ela era docente aqui da FOP Unicamp, excelente professora, excelente pessoa, excelente amiga. Professora Mônica me ensinou muito também, muitos critérios de pesquisa. Ela foi para o exterior também? Eu não, a professora Mônica foi para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto e aposentou lá. E a professora Mônica é assim, uma pessoa incrível, né? Uma profissional corretíssima, uma capacidade muito grande mesmo como docente, como professora e uma excelente pessoa. É incrível. Então, me ajudou muito a professora Mônica lá em Bauru. A gente fez toda a pós-graduação juntos, ela me ajudava, eu a ajudava, como bons amigos devem fazer, né? Então, foi muito importante nessa formação da pós-graduação. E eu já vinha para cá toda semana para dar aula. Legal, professor. É bom essa ideia do projeto, não é só homenageá-lo, mas também a gente resgatar nomes de pessoas que fizeram parte aqui da FOP, né? Sim. E que hoje muitos não conhecem, porque não conviveram, né? Você já citou alguns nomes, mas escreveu da sua área dentística, você citou o Louvadino, né? Fez bons elogios para ele aqui. Ele deu entrevista aqui nesse programa, tá? Nesse canal também. Eu sei que você assistiu. Eu assisti o vídeo. Então, e muito querido, né, o Louvadino? Sim, também, meu grande amigo. Legal. Você citou o professor Luiz Roberto Martins. Também meu grande amigo. Que está nativo aí ainda, tá sim, aqui conosco, sim. né? Nosso professor aqui da casa. O professor Luiz Roberto também me ajudou bastante. Só contar um fato interessante, desculpe abrindo esse parênteses. Quando eu comecei aqui ainda, no estágio, eu carreguei muito carrossel de slide para o Beto. O Beto tinha o objetivo de colocar a Faculdade de Odontologia de Piracicaba conhecida. Então, o professor Luiz Roberto ele saía muito para dar curso. Ele ia aqui nas cidades vizinhas, ele ia para o sul de Minas, ele ia para o Rio de Janeiro. Ele foi em várias cidades, várias faculdades, dar aula. E nessa época eu carregava os slides para o Beto. Eu não dava aula e eu carregava todo o material didático. E aprendi muito com as aulas do professor Luiz Roberto, principalmente a parte didática. Eu refuto que o professor Luiz Roberto é um dos melhores professores que eu já vi dar aula. Ele é excelente. Que legal. E foi o professor Luiz Roberto quem me deu a primeira oportunidade de falar em público, que foi no Rio de Janeiro, na Associação Brasileira de Odontologia. Foi a primeira vez e o professor Luiz Roberto falou, você vai falar na época sobre cárie. E eu estava extremamente nervoso, mas ele falou, não, você vai lá e vai falar. E então foi com essa ajuda do professor Luiz Roberto que eu comecei a fazer palestras também, né? Então o professor Luiz Roberto foi um exemplo, não só como pessoa, mas um exemplo também de professor. Eu tive muita sorte, para falar bem a verdade. E é bom de saber, ter esses relatos também, né? Sim. No caso, o Louvadino já aposentou, mas o professor Roberto está aqui nativa, o professor Mário Góes está aqui nativa ainda, né? Estão por aqui. O professor Simonides aposentou. Simonides aposentou também. Sim. E o professor Simonides também deu entrevista para nós aqui, Sim. mas na condição de ex-diretor da FOP também, então assim, muito ativo e quando eu comecei, o professor Simonides estava terminando a diretoria, por isso que ele me ajudou na redação da tese, e o professor Biral estava começando a gestão dele, né? Mas uma pessoa que eu não posso deixar de citar
é o professor Raul Sartini Filho. Sim, sim. Quando eu comecei aqui como docente, ele falou que ele queria me conhecer como dentista, além de sobrinha, claro. Mas como sobrinha eu já conhecia, ele queria me conhecer como profissional. E ele pediu que eu e o professor Luiz André também, não fui só a mim, que nós atendêssemos pacientes junto com ele toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira, eu, o professor Luiz André e o professor Sartini, a gente fazia casos clínicos. Nós atendíamos pacientes e eu aprendi muito, mas muito mesmo, de odontologia com o professor Raul Sartini Filho. Ele foi um grande exemplo e com esse contato mais próximo, eu pude ver que homem que foi o meu tio. É uma pessoa que, sinceramente, eu sou muito grato por toda a oportunidade que ele me deu na vida, por tudo que ele me ajudou e por tudo, principalmente, que ele me ensinou. Ele não só ensinou odontologia. Hoje eu uso muita coisa que ele me ensinou em termos de odontologia no consultório, até hoje. Principalmente a parte de oclusão. Mas ele me ensinou também muitas coisas da vida. Ele me ensinou a negociar um carro, ele me ensinou como guardar dinheiro, ele me ensinou postura ética, como eu deveria agir como professor, como eu deveria agir como ser humano. Então eu tive um contato muito próximo com o meu tio Raul e é uma pessoa que eu devo muito mesmo. Grande parte do que eu sou, eu devo ao meu tio Raul Sartini. Que legal, professor. Eu lamento, a gente não conseguiu nesse projeto entrevistá-lo, né? Ele estava bem debilitado, bem doente já. Isso, né? ele fazia hemodiálise e infelizmente faleceu na Covid. Então e o projeto, né, estava de lá para cá, então não houve tempo hábil de entrevistá-lo, mas ele frequentou muito a FOP, né? Mesmo depois de aposentado, ele tinha vocês tinham um curso aqui de especialização, de extensão? De atualização, de atualização. em oclusão na época, mas assim, ele tinha algumas regras, digamos assim, ele era bem, né, metódico. Segunda, quinta era consultório, sexta-feira era a FOP e sábado era o sítio dele. Ele tinha um sítio em São Pedro aqui, que ele gostava muito também, mas sexta-feira a FOP era sagrada. Ele adorava a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, ele vivia isso aqui intensamente, gostou muito. Eu vi referências muito positivas dele. Ele era rígido, né? Firme. Bravo, né? Algumas vezes, mas muito competente, né? Tinha muita prática, né? Muita habilidade, tinha mão, né? Dentista, sim, né? E, sim, a visão clínica que era interessante, a parte de diagnóstico dele. Então, essa visão do todo, não você olhar só para um dente, mas você olhar para a cavidade bucal como um todo, isso eu aprendi com ele. Da área de dentística, né, que você foi atuar e atuou sua vida toda aqui, você conheceu, então, alguns dos pioneiros, certo? O Sartini foi um dos Sim, mas eu conheci o professor Dalto, que foi o instalador da aula, o professor Nascimento. Eu tive a oportunidade de trabalhar bem próximo ao professor Batistuso. Então, quando a gente começou na pré-clínica, eu e o professor Luiz André, quem nos orientou foi o professor Batistuso, né? E o professor Wilson Marque, que é o pai da professora Gisele. Então, eu também... Mas com o professor Wilson Marque eu tive menos contato, porque ele já estava, quando eu cheguei, ele já estava se aposentando. Então, eu tive pouco contato. Tive mais contato com o professor Nascimento e principalmente com o professor Batistuso. Que características você pode nos falar deles, hein? O professor Nascimento nos deu entrevista, tá? Nesse projeto que também nós temos a entrevista dele, mas infelizmente a gente não conseguiu do professor Wilson, não houve tempo também. Ele faleceu há poucos anos, né, atrás. Sim. Mas assim, muitos infelizmente não conheceram eles, né? Mas assim, da dentística, então, o professor Dalto, instalador, né, da área, o senhor citou o Batistuso, eu também não conheci, tá, ainda. Não conheci. Professor Wilson Marque, Raul Sartini Filho, como o senhor já citou aqui. Queria lembrar, não sei se eu vou saber essa ordem. Aí já, Luiz Roberto, etc., já são mais contemporâneos, né? Vamos dizer assim, a primeira geração era o professor
Dalton, professor Sartini, professor Nascimento, professor Wilson e professor Batistuso, se eu não estou enganado, eram esses professores. A segunda geração foi a do professor Luiz Roberto e do professor Lovadino e professora Mônica Serra. Aí a terceira geração, eu e o Luiz André. A quarta geração, a professora Gisele e o professor Marcelo Giannini. E agora a gente já está na quinta geração, que é o professor Flávio Aguiar e a professora Débora Lima. E está vindo uma sexta geração aí, que foi recentemente contratada. De novos professores. De novos professores. E a gente está muito bem servido de novos professores. Foram nossos alunos. Eu tive o prazer de poder participar da formação deles na pós-graduação, mas com créditos, não diretamente como orientação, mas são excelentes professores. A gente está muito bem servido nessa nova geração. Dos atuais professores da dentística, você orientou a professora Gisele, né? A professora Gisele foi minha orientada em nível de doutorado, né? Mas eu participei também da formação dela em nível de mestrado, né? A professora Gisele era ainda aluna da graduação quando o meu tio Raul Sartini a convidou para fazer estágio. A professora Gisele também tem bastante habilidade e é excelente orientadora. Que legal. E a sua escolha pela dentística, teve influência do professor Sartini? Totalmente. Teve, né? Totalmente. Mas quais são as características ou vantagens dela? Para quem, eu sei que a maioria do nosso público é da cirurgião dentista, mas para quem não é da área, né, da odontologia, e tiver essa dúvida, o que exatamente faz a dentística? Tá? Então, quando eu comecei na dentística, a dentística era o arroz com feijão da odontologia. Ela representava 80% do que se fazia num consultório odontológico, e naquela época a odontologia era muito bem definida: dente posterior amálgama, dente anterior começou com cimento de silicato, depois veio resina composta, que não tinha opção de escolher cor, depois vieram as resinas com ativação por luz, então era bem estanque. Um pouco maior que isso já partia para a restauração metálica fundida e prótese. Mas a dentística de Piracicaba, por uma característica até do professor Dalton, que era um excelente protesista, pelo contato que eu tenho com os protéticos da cidade, falam muito bem da habilidade do professor Dalton, que ele é excelente protesista. A dentística ficou responsável pela prótese unitária. E prótese unitária que o pessoal chama de coroa. Sim. Depois disso vieram as facetas, as lentes de contato. A dentística, ela veio se atualizando, ela veio se redefinindo. E como hoje as pessoas têm muito mais dente do que tinham antigamente, porque a pessoa antigamente perdia dente muito cedo, né? Você tinha paciente com 40 anos, já é dentado total. Hoje não. Sim. Hoje você pega paciente com 70, 80 anos e tem a maioria dos dentes. Então, como a dentística é responsável por esse tratamento de pacientes dentados, ampliou muito o campo da dentística. E aí veio a parte de clareamento dental, veio a parte de adesivos dentinários, isso evoluiu muito as restaurações diretas. Então hoje você vê restaurações amplas em resina composta, em dentes anteriores, tudo isso é dentística. Então a dentística, na verdade, é o que a gente vê como odontologia. É a área que se identifica como odontologia, é dentística. Tudo que se fala em termos de estética, tudo isso é dentística. Tudo que se fala em termos de reabilitação para pacientes dentados, isso é dentística. Eu acho que um atrativo é a parte estética, né? Que muitas pessoas procuram, né? Eu gosto de chamar a atenção assim, a estética é um brinde. Tá. É o a mais. Porque assim, dente foi feito para mastigar. Se a gente não mastigar, a gente morre. A função primordial de dente é triturar alimentos e começar a digestão na boca. E isso foi feito o dente. O dente não foi feito para ser bonito, o dente foi feito para a gente sobreviver. É claro que se a gente sobreviver com dentes bonitos é muito melhor, sim. Né?
mas a gente não pode se preocupar só com o sorriso. Eu acho muito pequeno definir a odontologia como sorriso. Não, nós temos uma função muito importante no organismo, né? Porque, como eu disse, se a gente não mastigar direito, a gente não tem uma digestão correta, e aí a gente vai começar a ter problema tanto de estômago como de intestino. Então, a estética é o a mais que vem junto com a função, mas não podemos nos esquecer da função que tem os dentes. Professor, na odontologia, eu imagino o dilema de vocês, né, que estão atualmente e quem já passou, é a pressão por produzir pesquisa e pelo atendimento clínico também, né? Então, né, há uma cobrança da universidade, mas eu imagino que você defenda esse modelo de clínica, não é isso? É importante, o atendimento clínico? Eu acho fundamental. Um professor de área clínica tem que ser clínico, na minha maneira de ver. E mais um detalhe, os professores da prótese e os professores da dentística são os que dão alta para o paciente. Então, esses professores têm que ter a noção do todo. É claro que eu não vou saber fazer um canal, é claro que eu não vou fazer uma cirurgia periodontal, nem uma exodontia, nem a instalação de um implante. Mas eu tenho que saber indicar uma cirurgia periodontal, eu tenho que saber indicar uma endodontia, eu tenho que saber indicar uma exodontia e eu tenho que saber o plano de tratamento final. Quem hoje determina onde começa e aonde vai terminar, na odontologia hoje são os profissionais da área de prótese e os profissionais da área de dentística. Esses fazem o plano de tratamento, né, e vai decidir o que é melhor para o paciente. Então, um professor de clínica é fundamental que saiba clínica. É claro que a gente precisa fazer pesquisa, a pesquisa nos deixa atualizados. Então, é fundamental que se tenha mais professores de clínica. Eu sei que eu estou puxando brasa para minha sardinha, mas é fundamental que tenham mais professores de clínica para que todos tenham experiência clínica e tempo também para fazer pesquisa. A pesquisa é fundamental, uma coisa não anula a outra. E o professor de clínica, ele acaba sendo, entre aspas, e sem ofender ninguém, um pouco mais completos. Porque o que é a pesquisa se não visar a clínica? Nós somos uma área clínica, então a nossa pesquisa tem que ter um fim, pode ser a pesquisa da área básica, mas o fim é objetivar a clínica. Então as pesquisas da área básica e as pesquisas de áreas clínicas, todas visam a saúde bucal do paciente. Mas precisa ter mais professores de clínica para que ele tenha tempo de se dedicar à pesquisa. A pesquisa leva muito tempo estudando, muito tempo lendo artigo, muito tempo ensinando. Então ele precisa ter tempo hábil para isso. Você teve uma atuação muito grande na clínica, chegou a ser coordenador de clínica, né? Duas vezes. Duas vezes? Como foi a sua experiência? Também tem as dificuldades da gestão, lidar com recursos escassos, né? Negociar com direção. Como foi a sua experiência, né? na gestão da clínica? O que me ajudou muito foi começar de baixo. A primeira coordenação que eu tive foi a convite do professor Martorelli Lima, professor da periodontia, que infelizmente também faleceu, mas foi o primeiro que confiou em mim em termos de coordenação. Eu coordenei o laboratório de produção. E aí a gente fez algumas modificações, eu falo a gente, porque eu e o professor Martorelli, ele era o coordenador. E aí a gente foi modificando algumas coisas, e naquela época existia coordenador do quarto ano, coordenador do terceiro ano, coordenador da área de extensão, eram menos pessoas na comissão de clínica. Mas enfim, acho que era o coordenador da área social, posso estar enganado. Mas enfim, aí eu fui coordenador da clínica do terceiro ano, e também trabalhei junto com o professor Sérgio de Toledo, também da periodontia. Quando ele foi coordenador de clínica, ele me convidou. A princípio também para coordenar o laboratório de produção. E depois de um tempo,
ele me chamou para coordenar a clínica do terceiro ano, junto com ele. Então, eu tive um aprendizado muito grande antes de ser coordenador de clínica. Então, quando eu me candidatei a primeira vez para ser coordenador de clínica, né, foi um convite do professor Osley. O professor Osley entrou na minha sala e não saiu de lá enquanto eu não aceitei o convite. Eu estava vivendo uma fase difícil pessoal e não queria assumir a clínica, mas ele não deixou e sinceramente, me ajudou muito. Foi muito bom assumir a coordenação de clínica naquela época. Depois disso, teve um segundo momento que aí eu quis assumir a coordenadoria de clínica e me candidatei por vontade própria à coordenadoria de clínica. E, modéstia à parte, eu acho que eu ajudei bastante a arrumar algumas coisas. Então, eu tive a confiança do professor Martorelli, professor do Sérgio de Toledo e também a confiança do professor Salum, que na época do professor Sérgio de Toledo, quem era o diretor era o professor Wilson Salum. Então, o professor Wilson Salum também me chamou, falou que precisava que eu coordenasse junto com ele, o professor Sérgio de Toledo, o terceiro ano e o laboratório de produção. Eu falei, mas eu não sei se eu vou dar conta, porque eu tenho ainda participado das atividades clínicas. Ele falou, não, você dá conta, fica tranquilo que eu te ajudo. Então, foi muito importante para mim participar de vários setores antes de assumir a coordenadoria. Eu conheci todas as fases da clínica antes de assumir a coordenação de clínica. Então, isso me ajudou bastante, contato com os laboratórios de prótese, quando fui coordenador de laboratório. Depois, a parte da graduação junto aos alunos, quando fui coordenador do terceiro ano, para só então assumir a coordenadoria de clínica. Então, toda essa escola, eu defendo uma teoria, posso não estar certo, mas eu sempre defendo que o vice assuma. Porque tem toda uma escola junto, o cara não cai pela primeira vez. Pode falar que isso é nepotismo, concordo. Mas, assim, ele já veio acompanhando um trabalho. É claro que ele vai dar continuidade nesse trabalho e melhorar ainda mais. Mas ele já conhece os problemas, ele já sabe o que ele pode fazer. Então, nessa época, você tendo vice-coordenador, depois assumindo para a coordenadoria, eu acho que funciona melhor do que conhecer todo o sistema primeiro, para depois começar a desenvolver as ideias. Eu acho isso importante. Para quem está nos assistindo e talvez não conheça a dinâmica da clínica, quando fala cargo de coordenador de clínica, envolve, claro, atendimento do terceiro ano de graduação. Na época eram 4 anos, né, no começo. Né? Isso, era os alunos terceiro ano, quarto ano, então vão ser... Mas tem a clínica de odontopediatria e orto, também está envolvida, né? E toda a parte da graduação. Você tem notas, você tem... São centenas de alunos, então? São 80 por turma. Cada turma tem 80 alunos? Sim. E quantos professores, em média, nessa época tinha ali? Atuando na clínica, as áreas. São vários, né? São mais... É difícil de falar, porque tinha área que ia com menos professor, tinha área que ia com mais professor, mas, assim, no todo eram bastante professores. Não, eu queria destacar que essa ideia da clínica integrada, quer dizer, ali o aluno... Mas da dentística eram 3 em cada clínica, 3 ou 2. No quarto ano, normalmente eram 2, no terceiro ano eram 3 só da dentística. Sim, mas eu quis dizer isso, você, coordenador, tem que lidar com professores de dentística, de endo, de prótese, cirurgia, odontopediatria, ortodontia e os funcionários. Sim, também. A gestão, né, da clínica, sim. Na primeira gestão, eu tive muito auxílio nessa parte de coordenação do Emílio Salles. Tá. O Emílio Salles foi meu braço direito na primeira coordenadoria de clínica, ele me ajudou demais. Ele foi o gestor naquela época. Foi gestor. Né? Naquela época ele não tinha o cargo. Não tinha esse cargo de gerente de clínica que tem hoje. Mas ele também não era o secretário, não sei, era o gestor da clínica mesmo. Então, toda a parte de compra ele me ajudava, a parte de material, a administrar os outros funcionários, tudo, o Emílio me ajudou demais. O Emílio foi meu braço direito nessa época da primeira coordenação de clínica. Legal. Eu, sinceramente, tenho que agradecer muito ao Emílio. Que legal. Na segunda foi o Marcos Rapete? Não, eu não cheguei a trabalhar com o Marcos Rapete. Infelizmente, não sabia. Não, eu fui candidato, me elegi. Quando eu fui assumir, infelizmente, o Marcos adoeceu e ele nunca mais regressou. Infelizmente, ele faleceu. Eu não achei que tinha trabalhado com ele na clínica. Não, eu trabalhei com ele como docente. Sim. Eu ia lá na clínica, eu conversava muito com o Marquinhos.
Conversava muito ali, a gente conversava bastante de nota, de coisas da clínica, tudo, mas não era coordenador. Dos funcionários, você lembra quem você teve mais proximidade ali? Que você também coordenou uma época o laboratório de produção de prótese. Sim. Para a clínica, acho que não, né? Não estava diretamente relacionado, né? Era Pré-clínica, não. Era laboratório de produção e a clínica, né? Então, tinha a Verinha do laboratório, a Emília, Sim. que era... Emília Takaki, que era mais, né, a coordenadora na época, ela era a responsável pelo laboratório. Depois o Eduardo também, o Eduardo também me ajudou muito no laboratório. Ele ficou, quando eu assumi, a gente colocou um controle de qualidade. Então, quando chegavam os modelos, o Eduardo fazia a triagem desses modelos. Eu conversava com cada professor responsável pelo aquele trabalho, mas quem fazia essa triagem era o Eduardo, que ajudou bastante também. Legal, o Eduardo está conosco ainda. Sim. Aqui na Prótese Total, né? Sim. Isso. Então, aí, na parte da clínica, eu tive vários funcionários, até que o Luiz Cláudio, o Luiz Cláudio me ajudou bastante também, ficou responsável pelo setor da clínica. É muita gente, eu fico com medo de esquecer nomes, então eu vou querer citar todo mundo, senão a gente acaba esquecendo de alguém. Realmente, a clínica tinha, hoje infelizmente é menos, mas tinha a Sandrinha do Serviço Social, tinha a Rosana do Serviço Social, então é muita gente. Sim, tá. Né? Sim, tem a secretaria, atendimento, esterilização. Sim, né? Tem a Cátia, a Madalena. Você citou o Sr. Cláudio, que é a parte de manutenção de clínica, você tem? Sim, tem muita gente que fica sob sua responsabilidade. Eu não me lembro agora, mas a clínica de especialização também ficava sob responsabilidade. Eu tenho a Daiane, a Janaína, todo mundo trabalhou comigo. Tá. Assim, um bom time ali em que você atuou, né? Agora, como Maurinho, verdade. Desculpa se eu estiver esquecendo mais alguém. Sim, o Maurinho aposentou também, né, do grupo. Você chegou a pegar o Reinaldo Casagrande? O Reinaldo Casagrande, quando eu cheguei, ele trabalhava na dentística como protético da dentística. Tá. Aí depois, se eu não estou enganado, foi na diretoria do professor Tales que ele foi para o administrativo. Tá. Aí depois ele não voltou mais para a dentística, ele foi para o laboratório de produção e a gente trabalhou junto no laboratório de produção quando eu fui coordenador de clínica. Reinaldo Casagrande, excelente funcionário também. Você gostou, né, da experiência como coordenador de clínica? Gostei, tá. Gostei sim. E, modéstia à parte, eu acho que eu ajudei bastante. E você teve pretensões em outras funções administrativas ou não? Não deu tempo? Na verdade, eu tinha uma. Que junto com o professor Flávio, a gente estava preparando a coordenadoria de graduação. Não sabia. Sim. Mas quando veio a minha aposentadoria, eu não pude continuar. Tá. Então aí eu não pude assumir, mas era uma coisa que eu planejava, era assumir a coordenadoria de graduação. Interessante. Mas acho que pararia por aí, estava muito bom. Professor, se a gente olhar na lista, você citou, claro, os seus amigos ali, professores da dentística, né? O Flávio, né, que o senhor citou, hoje é o diretor da FOP, né? O Flávio Guiar, enfim. Das outras áreas, o senhor citou o professor Simonides, citou o professor Mário Góes, orientador. Tem algum outro amigo que você tenha? Eu sei que teve vários, mas assim, você lembra de alguém aqui para destacar de outras áreas da FOP aqui? Então, como eu citei também o professor Lourenço, que a gente foi colega de mestrado e depois trabalhou junto na faculdade. Mas eu gostaria de citar o professor Flávio, que hoje é o diretor. Não parece, mas o professor Flávio foi meu aluno. Foi? Foi meu aluno. Então, o professor Flávio foi meu aluno de graduação, mestrado, doutorado, não foi meu orientado, né? E eu acredito que eu ajudei bastante na formação do professor Flávio, porque a gente é muito amigo. Então, lá na graduação, claro que existia uma relação professor-aluno, na pós-graduação também era uma relação de professor e aluno, mas aí quando ele passou a ser meu colega e hoje meu amigo, a relação, claro que era de amigos. Uma outra pessoa que eu não posso deixar de citar é a professora Débora Lima. Vocês dividiram sala, né? Nós dividimos sala por muitos anos, sim. Mas a professora Débora, eu lembro quando ela veio prestar o concurso para mestrado,
Ela tinha ficado aqui em Piracicaba, ela veio de Recife, em Pernambuco, ficou aqui em Piracicaba, que ela queria essa pós-graduação com muita intensidade. Aí eu lembro até da entrevista dela, comentei com o professor Lavadini, nossa, essa menina não pode ficar de fora, Legal. é excelente. Aí ela passou no mestrado, fez doutorado e, graças a Deus, a nossa professora aqui em Piracicaba. A professora Débora Lima também, uma excelente pessoa, excelente professora, sim, fácil convivência, uma capacidade enorme de trabalho. E a professora Gisele também foi minha aluna, como eu citei, não posso deixar de falar. A Vanessa, você não teve contato? Foi minha aluna, mas foi minha aluna também, tá? né? Mas eu não tive tanto contato com a professora Vanessa, a não ser mais na graduação. Na pós-graduação eu não tive tanto contato. Bem, você como gestora aqui da clínica, você conviveu... E a professora Vanessa é da quinta geração, esqueci de ela explicar. isso, ela É é... da quinta geração. Ela vai ficar feliz de ouvir isso, ela é mais nova. Ela é mais nova, aqui, então, sim. É da quinta geração, junto com o professor Flávio, professora Débora e a professora Vanessa. Legal, sim. Né? como, Desculpe, professora Vanessa. Como gestor, você, claro, lidou diretamente com diretores, né? Mas, como você mesmo relatou, você começou seu relacionamento, assim, os diretores que você conheceu foi o Simonides, primeiro, que trabalhou, né? Aí na lista que eu tenho a ordem aqui, ó, depois você pegou Biral, Anali, o professor Wilson Salum, o professor Reiter, Jacques e o Guilherme, né? Você aposentou na gestão Guilherme. Tá? Eu sei que não dá para comparar, cada diretor tem um estilo, mas eu poderia destacar aí, qual desses diretores que você conviveu, você acha que vale a pena a gente destacar aqui algum ponto positivo? Não precisa falar de todos, claro, mas de algum que você se lembra aqui que é... Então, quem fez uma grande reforma, o primeiro foi o professor Salum, sim, que na época dele a faculdade estava bem deteriorada. E o professor Salum reformou a clínica, reformou os equipamentos da clínica, reformou o laboratório. Naquela época existia o provão, e na primeira nota do provão nós não fomos bem, e uma das questões negativas era o nosso laboratório de pré-clínica. Então o professor Salum correu atrás de atualizar o laboratório de pré-clínica, tanto que na segunda prova do provão a gente foi super bem. O professor Reiter também eu gostaria de destacar, porque ele brigou muito pelos prédios. Verdade. Né? Ele correu atrás, porque o professor Salum deu o start, também isso, o professor Salum ele deu o start no terreno, no projeto e no dinheiro em caixa. Sim. A gente tinha dinheiro em caixa para começar a construção. Infelizmente isso não foi levado adiante. Aí quando o professor Reiter assumiu, ele conseguiu fazer o prédio, ele conseguiu dar continuidade ao que o professor Salum tinha começado. Mas, infelizmente, depois dele não teve continuidade e agora ele começou o projeto dos prédios novos também, que o professor Flávio, graças a Deus, está dando continuidade. Então, o professor Reiter também teve uma função muito grande no crescimento da FOP. Né? Ele deu esse up, essa ajuda para a gente desenvolver, porque a gente precisa de prédios novos. Eu sei que com a pandemia diminuiu a clínica, mas uma das coisas que me levaram a conseguir insalubridade era que a nossa clínica era muito apertada. Então a gente tinha muitos equipos no mesmo ambiente. Estavam juntos praticamente. Então a gente precisava de novos prédios de graduação e novos prédios de pós-graduação, porque a nossa pós-graduação, quando foi projetada a faculdade, não se imaginava pós-graduação em nível de mestrado, doutorado, no máximo especialização. Então, quem pensou nos prédios foi o professor Salum, como eu disse, né, já lá atrás, e quem deu continuidade foi o professor Francisco Reiter. E é claro que o professor Guilherme complementou também, né? Não posso deixar de citar o professor Guilherme também, complementando os prédios, lutando pelo dinheiro, pela verba, para conseguir sair esses prédios. Então, assim, o fundamental que começou, o crescimento da FOP foi o professor Salum, professor Francisco Reiter, professor Guilherme e agora o professor Flávio, que, na minha maneira de ver, está fazendo um excelente trabalho. Né? Conseguiu contratar mais docentes, conseguiu valorizar a FOP perante a Unicamp. Então, eu acho assim, esses eu poderia destacar com facilidade. Legal, bom saber.
Eu queria pedir ajuda da técnica aqui, de a gente projetar uma foto, professor. Você me trouxe hoje umas fotos também, umas imagens, a gente vai colocar no nosso banco de imagens, tá? Mas eu quis escolher uma, eu sei que teriam várias Sim. opções, mas eu queria ver contigo e mostrar para o público aqui também. Essa é uma foto relativamente recente, eu esqueci de anotar o ano dela, mas foi na reinauguração do Laboratório de dentística, que leva o nome agora, né, do Professor Raul Sartini Raul Filho. Sartini Filho. Então, ó, o professor Raul Sartini está aqui com paletó, ao lado dele, Professor Wilson Marque, Marque. professora Gisele Marque, professora Débora Lima, atrás da professora Débora Lima, o professor Nascimento, aquele moço bonito ali sou eu, depois o professor Flávio e o professor Luiz Roberto. Eu gostaria de parabenizar por essa foto, não só por essa foto, mas pela iniciativa. A iniciativa de dar o nome para o laboratório da dentística, o nome do professor Raul Sartini, foi o do professor Luiz Roberto. Tá. Foi uma ideia muito boa do professor Luiz Roberto, uma consideração muito grande pelo Ele ficou professor. feliz daquele dia, Ficou né? extremamente feliz. Homenagem em vida, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui na FOP pela primeira vez, o equipamento de maior precisão do laboratório de dentística era uma estufa de 37 graus que tinha um termostato de galinheiro. Então acendia aquela lâmpada incandescente na época, a hora que chegava na temperatura de 37 ela apagava. Esfriava, acendia. Esse era o equipamento de maior precisão. E hoje, se alguém tiver a oportunidade de conhecer o laboratório da dentística de pesquisa, é um excelente laboratório, tem muitos equipamentos De alta tecnologia. de alta tecnologia, e é o trabalho dessa equipe aí, Sim. que a gente começou do zero. Eu achei uma foto bonita, a questão Linda, estética também. Faltou só o Isso, professor Ladino. o Lobadino estava nesse dia? Eu não lembro. Estava, né? Acho que estava. Que pena, né? Nessa imagem ele não saiu. estava, mas- Porque, claro, a inauguração, vocês percorreram dentro do laboratório. Sim, Eram sim. várias imagens, Várias escolhemos imagens. uma só por enquanto, né? Para essa Sim. transmissão. Mas é verdade, falta aqui o Lobadino como um dos veteranos aí da Da área, que ajudou a fazer tudo isso. O senhor escutou cá? Falta também o professor Marcelo Giannini. Ah, sim, o Janine, que é atual, né? Sim. Professor da casa que está ali. A Vanessa também. A Vanessa, nessa época, eu acho que ela ainda não era Ela não era contratada? Eu não lembro também. Eu acredito que a professora Vanessa ainda não era contratada. Posso estar enganado, mas acredito que não. E infelizmente, na foto aqui, os dois faleceram, o professor Sartini e o professor Wilson, né? Isso, Que infelizmente. já faleceram. Já se foram. Eu, pelo seu relato, imagino que você se sinta privilegiado, né, professor, de fazer parte ter feito parte desse time. E da Faculdade de Odontologia de faculdade. Piracicaba também. Eu me sinto um privilégio. Eu aprendi muito aqui, cresci muito aqui como pessoa, aprendi muito. Então, realmente foi uma história de vida. E eu confesso, eu sinto muita saudade. De verdade. Veio a aposentadoria e você ainda tá novo, certo? Então tem que estar nativo ainda. Eu estou um pouco gasto. Mas quais os projetos, professor, atuais ou planos? Eu tenho um consultório hoje, eu atuo em nível de consultório e eu pretendo me aposentar no consultório, né? A minha ideia hoje é me divertir no consultório. Não atender com pressa, não sair correndo, eu gosto de sentar no mocho e me divertir. E graças a Deus eu tenho conseguido fazer isso. O objetivo maior é sempre fazer tratamentos e tratamentos de qualidade, sem se preocupar em vender tratamento, mas realizar tratamentos de qualidade e me divertir com os meus pacientes, me divertir com a minha atuação clínica, sair do dia feliz por ter feito um bom trabalho. Eu sempre busco fazer o melhor de mim e é o que eu tenho feito hoje. Esse é o plano para o futuro, continuar no consultório, não tenho ideia ainda de me aposentar, né? Mas enquanto a saúde deixar, porque a odontologia cobra muito do nosso físico, né? É uma profissão que... dá problemas, né? De postura, né? Eu tinha um professor de graduação que falava que o dentista ia morrer cego, surdo, torto e cheio de varizes. Porque a gente... Realmente, né, a cavidade bucal é escura, tem o barulho do alta rotação, para poder enxergar a gente acaba se entortando, então acaba
cobrando um pouco do nosso físico. Mas, graças a Deus, eu descobri a musculação, então acho que ainda tenho uns bons anos de vida útil. Professor, eu sei que até já comentou esse assunto ao longo da conversa, mas curiosidade está na minha mente aqui. O bom clínico, ele precisa ter experiência em consultório também, correto? Essa é a ideia do dentista? Porque, assim, eu imagino um dilema para muitos profissionais. O professor, né? Não, porque... o professor, eu acredito que... Dá para ele ser tempo integral ou ele tem que ser parcial e ter consultório? Então, é muito difícil você ter consultório, a faculdade, né, e levar tudo isso... Conseguir conciliar, né? E com excelência. Porque a faculdade cobra muito tempo de você. Sim. Os professores aqui de Piracicaba, com certeza, todos trabalham aos finais de semana. Todos levam o trabalho para casa. Então, fica muito difícil você administrar o consultório e vir parcialmente na faculdade. É claro que tem professores que conseguem. O exemplo disso é o professor Marcelo Giannini. Ele consegue fazer isso com excelência já há muitos anos. Mas é uma exceção, eu acredito. Para a maioria, acho difícil você ter o consultório, que aí você vai se dedicar mais ao teu consultório do que à faculdade. Então, eu acho interessante ter a formação clínica, sim, mas eu acho difícil você conseguir acertar tudo. Então... o professor de tempo integral ele pode atuar na clínica, Isso que eu ia falar, aqui, aqui dentro da faculdade ele tem como atuar na clínica. Ele tem os cursos de atualização, curso de especialização e na pós-graduação também. As áreas clínicas, elas fazem clínica. Sim. Então, o professor de clínica ele vai ter essa oportunidade de trabalhar. Então, essa visão eu acho importante e aqui a gente consegue ter isso. Mas consultório e faculdade, como eram os professores mais antigos, então esses professores mais antigos que nós citamos, o único professor integral era o professor Batistuso, quando eu cheguei aqui. Professor Sartini, professor Wilson, professor Dalton, professor Nascimento, eles eram professores parciais. Sim. Então, onde eles se dedicavam mais? Ao consultório. Nesse canal aqui nós entrevistamos também o professor Oreste Benatti, lá da primeira geração. E ele defendeu essa linha de que ele era parcial, ele chegou a ser titular também parcial, como o Giannini, mas assim, ele defendia a importância da mão, né, do dentista estar Sim, mas... O professor ser um bom professor, ele clínico, né, no caso. Mas eu falo assim, você atuando em clínica aqui na faculdade, nessas áreas que eu especifiquei, eu acho que ele vai conseguir suprir. Porque o que acontece, na minha maneira de ver? Se ele tem o consultório, ele vai deixar de se dedicar em alguma área para compensar, porque ele vai vir menos aqui na faculdade. E eu acredito que o que vai ficar para trás é a pós-graduação, que exige tempo de leitura, como eu falei, que exige tempo de estudo, que exige tempo de seminário. Ele não vai conseguir se dedicar à pós-graduação. E a Faculdade de Odontologia de Piracicaba só se tornou conhecida no Brasil e no mundo graças à pós-graduação. E nesse momento eu gostaria de fazer uma homenagem à professora Altair Del Bel Cury, que foi a professora que elevou a nossa pós-graduação para o nível 7. Graças ao empenho da professora Altair, que a gente conseguiu chegar no nível 7 no curso de clínica odontológica. Sim. Claro, que era onde ela foi coordenadora, onde ela sempre se dedicou. Então, a gente conseguiu esse nível de excelência em pós-graduação graças à dedicação dos professores de clínica, em clínica odontológica, claro, ressaltando mais uma vez. Mas, para isso, ele precisa ser professor integral aqui na faculdade. Sim, senão acaba... Senão não vai conseguir produção científica de nível. Essa é uma tendência, a universidade exige isso, né? Dos docentes, tá? Com certeza, pressiona para isso. E é o que traz dinheiro para a universidade. Sim. O dinheiro extra-orçamentário vem da pós-graduação. Sim. Junto às empresas de fomento, junto às empresas de odontologia, quem consegue trazer esse dinheiro é a pós-graduação. Não, eu concordo. A atividade docente é isso mesmo, não é só aula ou clínica. Você tem as atividades administrativas, que vai tomar todo o seu tempo. Se você não tiver atividade administrativa, não tiver produção científica e não for para atividade com graduação, você não consegue progredir na sua carreira. Sim. A universidade exige isso de você. Então, para que você consiga ter esses 3 níveis com excelência, você tem que ser período integral, na minha opinião.
mas eu acho que a parte clínica você consegue compensar, ou seja, a habilidade manual você consegue compensar isso nos seus cursos de pós-graduação, em nível de mestrado, doutorado e especialização. Concordo. Professor, tem alguma pessoa que você gostaria de lembrar, alguma história ou causo que você queira contar? A gente está indo para a parte final agora, mas eu não sei se eu esqueci de perguntar, deixei de perguntar algo que a gente possa citar aqui nessa linha mesmo, até de uma forma de homenagear pessoas, né? Eu queria citar o professor Frabe. Tá. Fábio é um grande amigo, né? A gente ainda até hoje conversa muito, a gente viaja junto para pescar. Fábio é um grande professor de pescaria, não estou citando só odontologia, porque a minha área é diferente da dele. Sim. Mas a gente chegou a trabalhar juntos, ele foi coordenador do CRA na época, então quando eu carregava os slides para o Beto, eu tinha que pedir uma vez ou outra um projetor emprestado para o professor Frabe, mas ele nunca me emprestava, que podia estragar, podia queimar. Professor, as pessoas mais novas não devem imaginar isso, mas não tinha PowerPoint, certo? Era um carrossel, né, um aparelho de slides. Você preparava o positivo, que falava isso, preparava as imagens, imprimia, né? Quando você tirava a foto, o filme era Ektachrome. Então você não tinha o negativo, revelava e já era o positivo. Que é colorido. Colorido. Né? E existia um outro filme chamado Kodalite. Esse Kodalite, quando você fotografava, o que era preto virava branco, o que era branco virava preto. Então a gente datilografava numa folha em branco e aqui existia o CRA, que acho que era Centro de Recursos Audiovisuais, se eu não estou enganado, e tinha o Pedro Justino. Olha que lembrança boa. Ele trabalhou Pedro lá Justino também? Trabalhou no CRA, depois trabalhou na Dentística, excelente pessoa também. Faleceu, né? Faleceu, infelizmente, uma grande pessoa, o Pedro Justino. Verdade, ele trabalhou na Dentística. E a gente ia lá correndo, por favor, Pedro, fotografa para mim, eu tenho que fazer seminário amanhã. E esse Kodalite a gente pintava com canetinha hidrocor, não sei se vocês atualmente sabem o que é isso, mas a gente me dava as melhores cores, era amarelo e laranja, as melhores cores. Mas o bom disso é que te dava poder de síntese, porque você não podia botar um texto grande, que ficava muito texto na projeção. Você imagine, ficava muito escura a sala. E quando eu comecei a dar aula aqui em Piracicaba, não tinha ar-condicionado nas salas de aula. Existiam apenas 3 ventiladores na sala de aula e não tem janela. Eram 4 portas. Então você imagine dar aula sexta-feira à tarde, apagar a luz, botar uma projeção escura e você dar aula até 5h30 pelo menos. Todo mundo transpirava muito, naquela época era um calor infernal, de passar mal mesmo. E fazer o aluno ficar acordado era muito difícil nessa época, né? Então, era uma fase totalmente diferente da odontologia. Mas eu confesso que eu gosto mais das fotografias em Ektachrome. As fotos eram muito melhores. Eu acho que ainda, apesar de toda... Que engraçado, não era digital, né? Não. Hoje as pessoas não imaginam, é analógico, Digital, né? é super bonito. Você imprimia num filme, né? No papel, né? Não era papel, era um filme, era Era na película mesmo. né? Você cortava a película e colocava numa moldurinha. Era película mesmo. Só que assim, o caso tinha que sair bem feito desde a primeira vez. Sim. Porque a gente só ia saber se ficou bom depois que revelava o filme. E o duro era quando você perdia o caso inicial, porque a gente comprava rolo de filme para ser mais barato e rebobinava. Às vezes entrava luz no começo do filme, aí você perdia o início do caso. Não adiantava o resto ficar muito bonito, porque você não tinha como fotografar o antes. Eu entendi. E você não sabia, né? Porque só depois. Não era digital, então você não sabia como estavam sendo as imagens, né? E só quando revelasse. Perdi o caso, que você passou a tarde inteira fazendo e fotografando. Era um pouco mais difícil, então, né? Era bem mais difícil, não tinha como corrigir nada, não. Nem ver se ficou bom. Nesse tempo todo de foto, professor, você foi homenageado por turmas de alunos também, Sim. né? Claro. Como você se define como professor? Exigente? Bastante. Exigente, perfeccionista. Eu gostava de uma homenagem que tinha, acho que não tem mais, chamada Mestre em Dedicação. Essa eu fui algumas vezes homenageado. Eu gostava bastante, porque assim, eu era o professor que ficava na clínica mais com os alunos, ficava mais tempo.
Mas eu sempre gostei das coisas muito bem feitas e sempre cobrei isso de todo mundo, inclusive de mim, eu cobro até hoje. Eu acho que quando o professor fala para você assim, tá bom, e você está em formação como um aluno de graduação, aquele passa a ser o nível do aluno. Então, um aluno que está em formação, é claro que ele não chegou ao nível de excelência, é claro que ele não está no melhor dele, ele está aprendendo. Se o professor dele fala que aquilo está bom, aquele passa a ser o conceito de excelência dele. Então, eu acho que na graduação você tem que fazer com que o aluno entenda que ele tem que buscar o máximo sempre. Porque ele vai formar e vai continuar aprendendo. Né? Porque a odontologia é dinâmica. Todo dia chega coisa nova. Para ele buscar o nível de excelência, ele não pode se conformar com o tá bom. Tá bom para o aluno em nível de graduação. É isso que ele precisa entender. Então, é sempre melhor você aprender com aquilo que você está fazendo. Sempre, ao invés de buscar o elogio, buscar o defeito. Onde eu posso melhorar? Como eu poderia ter feito melhor isso? Eu acho que isso vale para a vida de todo mundo. Você buscar como você pode melhorar sempre. Porque senão você estaciona no tempo e no espaço. Você não cresce mais. Então, nunca aceite o tá bom. Tá bom é mediano. Procure sempre o melhor, o máximo. Busque isso sempre, não só na odontologia, mas na vida. Concordo, acho interessante. Legal. Sim. Por isso que eu era um professor exigente. Um coordenador exigente também. Não, mas você fez muitos amigos aqui. Tem, bastante, né? graças a Deus, bastante. Sim, também. Muito bem, professor. Eu faço uma pergunta no final para todos, né? Você já falou muito sobre a FOP aqui, mas em poucas palavras, o que hoje, olhando, né, para a sua formação, aqui é o logo da FOP, o que a FOP significou na sua vida? Significa hoje ainda, tá? Minha vida. Eu cheguei aqui super novo, recém-formado, inexperiente. Graças a Deus terminei como professor titular, bastante experiente. Então, tudo que eu sei de odontologia e da vida, né, dessa vida mais madura, digamos assim, eu devo à FOP e aos professores da FOP que me antecederam, que me orientaram, que tiveram paciência, aos meus alunos que aprenderam comigo, que também me ensinaram, porque você nunca só ensina, na verdade você aprende muito mais do que ensina. Eu sei que é um chavão, mas é a mais pura realidade. Você aprende muito mais em como se portar, em como ser. Então, realmente a FOP, eu gosto até de citar por extenso, a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas, foi minha vida e é minha vida ainda. Como eu disse anteriormente e volto a ressaltar, eu sinto muita falta. Professor, aceite, essa é uma homenagem nossa a você, a sua carreira, e muito obrigado por compartilhar conosco um pouco das histórias e lembrar de nomes importantes dessa escola. Sim, tá? Sou eu quem agradece, de verdade, muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigado. Um abraço, gente.